Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja alcançando o coração dos irmãos. Eu tenho uma palavra de Deus para os irmãos a partir da experiência do profeta Eliseu. Nós temos os nossos desafios diários, mas nesse momento a gente está focado aí com a questão do coronavírus. Mas eu queria ampliar um pouco essa questão dos nossos desafios e pensar sobre a nossa vida cotidiana, sobre tudo aquilo que de certa forma nos chama a atenção, para que a gente possa estar percebendo o cuidado de Deus a partir da experiência desse homem de Deus, que é o profeta Eliseu. O texto que eu vou ler para vocês conta a história de um momento da vida de Eliseu, em que ele está numa determinada cidade, essa cidade é sitiada pelos inimigos de Israel, e acontece uma coisa muito especial, que é alguma coisa que nos chama a atenção e que de certa forma também deve e pode acontecer com cada um de nós. Presta atenção, o texto que eu vou ler para vocês está aqui em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 até o verso 17. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu-lhe um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meus queridos, como eu disse, nós somos diariamente desafiados, em alguns momentos até o extremo dos nossos limites. E vivemos, de certa forma, a nossa relação com o cotidiano, olhando as questões, olhando os problemas, apenas com os nossos olhos humanos. Mas, a partir do momento que nós entregamos a vida a Cristo e nos tornamos templo do Espírito Santo, que Deus, em Cristo Jesus, habita em cada um de nós, os nossos sentidos, eles são elevados a uma dimensão espiritual. E nós podemos perceber o cuidado de Deus ao nosso redor. Cuidado que muitas das vezes se apresentam de forma invisível. Por exemplo, a questão dos anjos, né? Nós não podemos percebê-los com os nossos olhos carnais, mas nós temos absoluta certeza de que eles estão ao redor da gente. A própria palavra de Deus nos diz isso, né? Que os anjos são instrumentos de Deus a serviço dos servos de Deus. Então, essa história fala exatamente sobre isso, sobre o desafio de olharmos as questões, os problemas, com os olhos espirituais. Muitas das vezes, nós nos esquecemos dessa possibilidade, e nós nos desesperamos, nós nos inquietamos, e nós ficamos
mais preocupados do que deveríamos. Mas é um tempo de parar e pensar que é possível perceber os cuidados de Deus, olhar os cuidados de Deus com os nossos olhos espirituais. Se nós pudermos e podemos fazer isso, basta que nós tenhamos fé, confiemos no Senhor e falemos com o Senhor da possibilidade de nos fazer perceber essa espiritualidade, essa proteção espiritual, nós teremos com certeza um pouco mais de tranquilidade. Não apenas para enfrentar a questão que estamos passando momentaneamente, que é a questão do coronavírus, mas todos os desafios, todas as dificuldades, todos os problemas que nos assolam diariamente. Como eu disse em algumas nos outros momentos, na verdade, né, Deus vai cuidar da gente no problema. O que nós precisamos fazer é entender que Deus tem colocado à nossa disposição todos os meios, todos os elementos para cuidar de nós. Basta que nós tenhamos fé, confiemos nas promessas do Senhor e olhemos com os olhos espirituais aquilo ou aqueles que estão ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo de todos os males. E não apenas nos guardando, não apenas nos protegendo, mas nos dando a direção, nos dando a orientação, nos informando com relação à vontade de Deus. Essa, inclusive, é uma das funções muito especiais do Espírito Santo. Nos fazer compreender, nos fazer entender, nos fazer perceber e também nos fazer praticar a vontade de Deus. Nós não vivemos apenas na dimensão material. Nós vivemos também na dimensão espiritual. A dimensão espiritual é real, é verdadeira. Nós estamos inseridos nela. Eu costumo brincar, né, com os meus alunos quando eu tenho oportunidade e pergunto para eles, né, se eles sabem qual é a distância que existe entre o mundo material e o mundo espiritual. E eu digo para eles que é apenas um fio de cabelo, que se você fizer assim com o dedo, né, ou um anjo pode te tocar, ou um espírito caído, né, um demônio, pode também te tocar. Precisamos entender isso, irmãos. Nós estamos inseridos dentro de uma dimensão espiritual. Isso é real, isso é verdadeiro. O que nós precisamos é nos apropriar dessa verdade e vivermos essa verdade diariamente, porque o Senhor tem colocado ao nosso redor todo o seu cuidado. Olhe o cuidado de Deus com os olhos espirituais. Se você ainda não conseguiu fazer isso, faça a oração de Eliseu. Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver que aqueles que estão comigo são muitos e muito maiores do que tudo aquilo que vem até mim de forma desafiadora. Com certeza, sua vida vai mudar. Deus vai te abençoar abundantemente. Que o Senhor nos dê condição de perceber diariamente, com os nossos olhos espirituais, o seu carinho, o seu cuidado. Deus te abençoe.